quero me ligar a você, sentir o teu abraço até amanhecer. Hoje eu não te largo, eu vim só pra te ver. Então vem comigo, amor, pra ver o sol nascer. Senhoras e senhores, o que foi 2021, hein? Eu não estou suportando mais. Olá para todos vocês, sou o Jimmy e nós vamos fazer a retrospectiva do que foi a Deus Samba na Cast em 2021. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Assim, foi tumultuado, como tudo que aconteceu em 2021. Foi difícil, foi suado, foi cansativo, mas foi prazeroso, porque nós conseguimos resgatar algumas palavras de alívio pra gente e pra todo mundo. Nós temos um orgulho muito grande da nossa trajetória, por isso nós faremos uma retrospectiva do que foi esse ano de 2021. Só que ao começar a fazer a retrospectiva, nós percebemos que a nossa história ficou gigantesca e nós não tínhamos reparado isso. Agora, sentando para olhar para trás, para ver o que a gente construiu, deu para perceber o tamanho da nossa história, o tamanho do que nós fizemos. Por isso, nós vamos revisitar alguns momentos que passamos aqui na Deus Samba na Cast. Bora! Ah, já estava me esquecendo. Eu não posso deixar de falar das promoções das lojas Deus Samba. Porque o Natal passou, mas a promoção continua. O Marcão gostou tanto de deixar todo mundo feliz que ele falou que quer deixar mais gente feliz. E agora é queima de estoque. Então aproveita, peça aquele desconto maroto. Tem 10% só de dizer que veio pela Deus Samba na Cast. Fala que o Jimmy falou, ó, Marcão, disseram que você está queimando estoque. Então vai lá, não, você nunca sei qual é o lado que tem o QR Code. Então já entra, já pede o desconto e a gente se encontra de Deus Samba, certo? Vambora. Mestre Genésio, meio quilo. Eu tive em Angola. Eu treinei os meninos de rua em um programa do Salesiano Dom Bosco. Isso está até no meu livro, que eu escrevi, da vida executiva, não de capoeira. Mas como nenhum homem pode deixar de ser voluntário social para fazer o próximo crescer ou amenizar a dor do próximo, eu dava a minha contribuição. Já trabalhava como executivo em Angola e por vamos dizer assim, o destino, acho que Deus, eu não fui para Angola para jogar capoeira, eu fui para Angola para trabalhar. E fui para Angola no pós-guerra em 2003. Eu tive um erro. Eu cheguei lá lúdico, o Capoeira Angola, aqui é o berço, aqui, quer dizer, aqui nasceu a ginga, nasceu o berimbau, nasceu a música, nasceu a inspiração, mas a capoeira é nossa, brasileira. Ela foi desenvolvida como capoeira aqui, por uma necessidade. E aí eu fui com essa coisa lúdica. Os angolanos não queriam ser coisa lúdica. Queria que você capacitasse ele e eu aceito, eu pago, vim desenvolver a gente num pós-guerra, mas eu tenho pressa, eu quero retomar o crescimento, porque o meu país é rico da natureza. Meu país tem água, que a África é escassa, tem petróleo, tem diamante e tem uma gente maravilhosa. Tanto é que eles, quando vieram ao Brasil, eram os bantos, né, que tanta influência teve em certas regiões do Brasil. Então, eu fui com essa coisa lúdica e mudei a sintonia rapidamente. Eu vim para aqui para qualificar pessoas. Minha área executiva é a área de recursos humanos e planejamento, e eu fui para isso. Aí me foquei, mas eu acho que o dedo de Deus, um destino, fez com que os padres salesianos precisassem de motivar os meninos de rua a irem para a escola e participar de um processo de educação. Na Lixeira, quem conhece Angola sabe onde é a Lixeira, onde era o mercado do Roque Santeiro, o maior mercado de céu aberto do mundo.
E tinha lixeira, era um aterro sanitário, os meninos estavam ali, os padres salesianos chamaram, e eles jogavam capoeira, tudo errado. Dava os golpes isolados, mas sem olhar adversário. Era a destreza que a natureza deu a ele. Um birimbau era um cabo de vassoura tentado envergar com um arame normal e uma lata de leite era cabaça. Eu achei aqui, fiquei estarrecido com aqueles. E eles tiravam o som deles, tá certo? Tiravam. A voz suplantava tudo. Aí, eu pedi auxílio à empresa, nós formamos, demos estrutura, levamos birimbau do Brasil, a camiseta, a calça solta da capoeira, levamos, fizemos um padrão de grupo Dom Bosco. E nós fizemos esse grupo e eu passei a voltar a ensinar para eles da forma, a maneira deles atuarem. E aí ficou pesado para mim, eu consegui um patrocínio da empresa e levamos o mestre Biro, que é de Campinas, e ele ficou lá, passou lá 8 meses em Angola, treinando esses meninos, e hoje, Bola 8, que é um dos nomes do que mais cresceu na capoeira, hoje é contramestre e tem uma boa atuação. Diego Silver. E aí o Silver disse que eu acho que era para ter sido o meu filho mais velho, assim, né? Porque estava parado há muito tempo, era uma vontade muito antiga. Eu sou colecionador de quadrinhos, trabalhei com cultura pop há muito tempo, assessorei cartunistas brasileiros, inclusive os pôsteres que eu tenho em casa são pôsteres que eu ganhei deles. Ele falou: toma, Silver, esse aqui é para você autografar e tudo mais. Então tem todo esse lado de ser nerd desde sempre, e aí tirar isso da gaveta como eu brinco com a produção da minha filha, né? Porque inclusive o nome Silver Disses, quem deu foi ela, não foi eu. Eu não sabia que nome dar. E aí um dia ela virou pra mim, eu tava na loja de um amigo meu, que eu fui lá pra conversar com ele sobre isso. Eu falei: cara, eu vou começar a produzir conteúdo, mas eu não tenho ideia de nome pra pensar em montar uma vinheta, pra pensar em montar um logo. Não tinha nada disso. E aí ele tava, os dois quebrando a cabeça, ela virou pra mim: pai, por que você não chama de Silver Disses? Porque são as nerdices do Silver. E eu fiquei tipo, caraca! E ela tinha, acho que 9 anos, assim. Então, gênio! E aí esse amigo meu falou: não, esse já faz a brincadeira com W, não sei o quê. E aí começou a surgir, aí veio aquele brainstorm de ideias, assim, surreal. E aí estamos aqui produzindo conteúdo, fazendo releituras, que eu acho que é muito legal, assim, né? A gente acaba por ser pai, por ser um homem negro, por ter passado da graduação, né? Porque também, querendo ou não, é um problema no Brasil, né? E já é difícil muitas pessoas chegarem na graduação, e aí você continuar estudando e acabar criando senso críticos maiores sobre vários problemas sociais é muito interessante. E quadrinho, querendo ou não, é crítica social, né? E a galera pensa que é só tipo um cara com a cueca em cima da calça, uma menina que graças a Deus está mudando isso, mas antes era mulher com aquela roupa com decote, ou enquanto estão lá no meio de um tiroteio aparece uma super-heroína de biquíni, que é claro que faz muito sentido, né? Um homem com uma armadura muito louca, uma mulher com biquíni e uma espada, para falar: eu vim acabar com isso. Para muita gente quadrinho é isso, mas não, quadrinho é muito mais do que a gente acaba enxergando numa capa. DJ Puff. Ela falou, ela trabalha numa puta multinacional. Ela falou que tem pessoas negras lá de pele clara que não se reconhecem como pessoas negras. A partir dessa conversa, eu tive uma reflexão sobre o assunto e vou esperar ele se definir o que ele acredita que é. Mas não vou deixar de deixar ele se envolver com a minha cultura, com a nossa cultura, com a cultura que a gente escolheu pra nós, né? Que a gente tem muito nome também que renega, né? Vocês sabem disso. Ah, pô, tem um cara que inclusive tem uma instituição aí, que Palmares, que acha que ele aí, entendeu? Eu não sei o que ele acha que é. Ele tem até o direito de ser como ele é, mas eu não fecho com aquilo de jeito nenhum. Daniele Aragão. As pessoas trans hoje estão onde nós estivemos 50 anos atrás, eu diria.
Sim. Né? Então ainda caminho. Um caminho a se percorrer, mas tem cada vez mais as pessoas se colocarem. Eu estou com um projeto de chamar também algumas outras pessoas aqui para conversar e bater papo, e para elas mostrar esse universo, para que as pessoas conheçam e tirem esse estigma, né? Porque é um estigma. E aí você com aí sua mãe maravilhosa falou isso, e hoje é tudo tranquilo, sereno. Super. Mas teve um tempo, é o que eu falo, existe um time, né? Sim. A pessoa, poxa, Sim. A mãe tinha um sonho com aquela filha ou com aquele filho, né? Então, eu falo que o ruim das pessoas é que elas colocam muita expectativa no outro, os pais principalmente, entendeu? Então, aquela expectativa dela caiu ao chão, então ela tem que dar um tempo ali para a pessoa dar uma revertida no cérebro. Exato. Não, minha mãe é muito tranquila, ela assim, agora com pandemia não, mas antes ela sempre vinha, passava 1 mês, 2 aqui com a gente, aqui em casa com minha esposa, ela é muito boa. Ioná Santos. Como os meus pais, eles não me deram uma educação para que eu enfrentasse o racismo no meu cotidiano, nas minhas mais variadas situações. Os meus pais, eles não falavam sobre isso em casa, nem comigo e nem com os meus irmãos. Então, assim, eu sou uma mulher negra, eu sou filha de um casamento interracial, então meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca, e em casa, ali no nosso grupo familiar, eu era Ioná, filha da minha mãe e do meu pai, com todos os meus irmãos. E assim, como a minha família é grande, né, são muitos irmãos, então assim, tinha uns irmãos que pareciam mais com a minha mãe, tinha uns irmãos que pareciam mais com o meu pai, né, muitas vezes essas características se misturavam, e era isso, né, era assim que a gente convivia, né, entre nós ali no nosso grupo familiar. Né, os meus pais também, eu acho que a história de vida deles, a própria trajetória deles social, né, eles eram migrantes nordestinos, eles vieram para São Paulo para trabalhar, para construir a vida deles, né, então eles saíram, né, das suas cidades no interior do Nordeste, fugindo de uma situação de privação econômica, né, de privação social. Então eles vêm para São Paulo para batalhar, para adquirir algumas coisas, uma melhoria de vida, né? Eles pegam uma época também no Brasil onde não podia se falar sobre racismo, né? Durante a ditadura militar não podia se falar sobre racismo. Né? Acho que isso acabou respingando na nossa geração, né? Que não se podia falar sobre nada e você não refletia também e aí as pessoas carregavam, né? As dores, as inseguranças, os maltratos, né? Exatamente. E os meus pais, eles eram pessoas humildes, então eles tiveram um pouco acesso também à educação formal, né? Eles eram pessoas que tinham uma sabedoria de vida, né? Eles podiam não ter graus de instrução, mas eles tinham sabedoria de vida, né? Eles tinham uma cultura ali que eles iam adquirindo, né? Uma cultura relacionada à vivência deles, eles passavam isso para a gente, né? Então, eles também não tiveram muitos instrumentos, até porque eles estavam preocupados em garantir a sobrevivência dos filhos ali daquela família, né? De 6 irmãos, eles tinham que colocar comida na mesa e tal, então tinha toda essa questão, né? Eles também não tinham muitos recursos, né, para trazerem essa discussão, para falar com crianças, né? Então, eu lembro que a gente não falava sobre esse assunto. E a minha primeira experiência, né,
que eu digo que o que eu lembro, né, das minhas memórias. E você, como psicóloga, ou uma profissional da área da psicologia, psicanalista, né, eu acho que você vai entender isso que eu vou te falar com bastante propriedade. Foi só no meu processo de terapia, né, de análise, que eu vim entender, né? Você perguntou para mim, você entendia que era racismo? Não, eu não entendia que era racismo. Eu só vim entender isso na idade adulta. Aí, na idade adulta, através da psicanálise, através do processo terapêutico, eu fui voltar na minha infância, eu tive que voltar para aquela eu na criança e rever todas aquelas situações que eu naturalizei, eu internalizei aquela violência, né? E eu não sabia nomear, então isso me fez um mal psíquico muito grande, porque quando você não sabe nomear as coisas, é muito difícil de você lutar contra elas ou até pensar numa estratégia de ação, né? Quando você não nomeia, você não fala nada, né? Para onde vai esse sentimento, né? Que foi produto de uma violência? Isso vai para onde, né? Você faz o que com isso? Então, eu só vim acessar isso, essas minhas memórias de infância, agora na idade adulta, e eu só pude fazer isso através de um processo de terapia, de psicanálise, que também algo muito dolorido, né? Não é uma coisa agradável, que você vai ter que remexer em lembranças, em memórias, né? A escola... Percebeu o quanto te afetou também, né? Isso, e a escola é um lugar de muito afeto, né? Eu sou professora e eu tenho essa consciência, né? A escola é um lugar de afeto, a escola é um lugar onde você constrói relações, a escola é um lugar onde você tem exemplos, figuras, né? Eu acho que a sociedade é engraçado, quer dizer, é trágico, na verdade, Renata. A sociedade brasileira, ela tem uma visão muito cruel com o professor, né? Porque nós, professores, ou nós somos heróis, e aí a gente tem aquele papel messiânico, né? Nós somos pessoas assim com poderes extraordinários, ou nós estamos no outro extremo, né? A gente também não tem importância nenhuma, e aí, sabe, eu sou uma professora, né? Que importância isso vai fazer? Então, a gente fica nesses dois extremos, e isso é muito ruim. Conforme convém, né? Você é um outro conforme convém, né? Conforme convém a essa sociedade ainda, essa sociedade neoliberal, né, que tem todo um projeto de ataque à educação, né, de ataque aos próprios direitos, né, e aí a gente pode até pensar nos professores enquanto uma categoria, né, de trabalhadores e trabalhadoras, né, então como essa categoria também vem sendo atacada, e aí a gente pode pensar em perdas do ponto de vista de direitos trabalhistas e tudo mais. Então, a escola é um lugar muito importante. Os Cariri Chocó. Dentro da sala de aula, tem muita criança, ela só conhece os livros, pelas histórias que é contada, uma história mal contada, falar a verdade, e pela televisão. E ela mesma nunca presencia uma cultura indígena próxima a ela. Por isso que esse trabalho da gente é muito importante dentro da sala de aula. E falar um pouco do nosso conhecimento hoje. Até nós, quando chega nas escolas, com roupa assim, como nós estávamos na live, muitas crianças ficam admiradas. Quando chega de carro, ela fica admirada. Porque o mundo dela, a visão dela, é aquela visão de 15 anos atrás ainda. E hoje nós estamos desconstruindo essa visão dentro da sala de aula. Porque o Brasil é um país desenvolvido, mas quando chega na cultura indígena, ele ainda fica há 15 anos atrás. Em algumas escolas, em algum conhecimento, não todas. Em algumas hoje ainda tem isso. Seu Dadinho. Então, 63, 64, por aí. Aí começou com a ditadura, né? Os caras, mais de 5 crioulos na rua, já era
coisa, a gente não podia nem ficar conversando e tal. Agora imagine no carnaval. Carnaval, os caras, meia dúzia mandavam em todo mundo, né? Então, que nem o Peruche também, uma vez, aqui mesmo, aqui perto de nós, que foram lá na quadra, estouraram tudo, os instrumentos, por causa de coisinha. Quer dizer, o samba perdeu. A turma da antiga, para ver esse carnaval que está acontecendo hoje, apanharam pra caramba. Apanharam. Até para fazer samba enredo, o samba enredo, tinha que prestar conta lá, dependendo da coisa, dependendo da letra, entendeu? Era censurado, né? A censura. E tinha além da censura, que era a ação política, tinha aquela coisa do preconceito mesmo com o ritmo e com os negros, né? Então, o senhor pegou lá na Praça da Sé, que tinha lá os engraxados, aquela manifestação também que a polícia repreendia. Peguei, justamente. Quem estava com pandeiro ia preso, tinha isso mesmo? Tinha. Não, é aquela que tivesse uma baguncinha, qualquer baguncinha que tivesse na época, mas podia até ter um samba, mas na época de carnaval, né? Porque não era que nem hoje, qualquer dia, segunda-feira, tem samba. Antigamente não era assim, não. Antigamente, samba mesmo de batucada de rua, assim, tal, no boteco era só no carnaval. No carnaval. Só no carnaval. O resto podia ter uma gafieira, assim, salão, tinha o paulistano, na Liberdade, tinha os Campos Elísio na Barra Funda, né? Onde era o melhor? Onde que arrumava mais namorada? Qual que era a balada boa da época? Na época, os Campos Elíseos, né? Porque todo mundo vinha para Barra Funda, porque lá na Barra Funda tinha tudo, né? Tinha o Royal, que era o pessoal, o baile de carnaval, os Campos Elíseos era o ano inteiro, as gafieiras, e o pessoal da Bela Vista, tudo. O que acontece? Só porque tem a gente tinha uma rixa que era até gozado, porque no ano inteiro a gente se dava. No ano inteiro a gente se encontrava na cidade e tal, nos bailinhos, nos fute que tinha na rua direita, lá para ver as namoradas e tal, esse negócio todo. Mas chegou no carnaval, cara, cada um na sua. A gente não ia para Bela Vista e eles não desciam para Barra Funda. Aquele tempo era... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Sensacional. Simone dos Anjos. Então, quando a gente tem mulheres nesses lugares, a gente sabe que tem um outro olhar, uma outra, um outro tipo de acolhimento, né? Principalmente nas escolhas da administração do orçamento da igreja, né? Por exemplo, as igrejas não tinham berçário, as igrejas não tinham espaços adequados para as crianças, muitas igrejas também não tinham rampa, não tinham elevadores, acesso para as pessoas com dificuldade de mobilidade, ou para as pessoas idosas que têm dificuldade de andar. E é impressionante que quanto mais feminina a igreja é, nas suas lideranças, mais acolhedora ela se torna, né? Espaço para as mulheres estarem ali, por exemplo, amamentando os seus filhos, inclusive a circulação das crianças dentro da igreja, né? Eu sempre fui uma pessoa que foi favorável às crianças estarem dentro do culto, mas as crianças atrapalham. Eu falei, não, as crianças atrapalham, as crianças estão na sociedade, né? E quando a gente impede as crianças de estarem na sociedade, a gente está impedindo as mães de estarem na sociedade, né? Então, quando a gente impede quando a gente acha que a mãe que tem um filho pequeno tem que ficar em casa cuidando do filho e não tem que trabalhar, ou que não tem que ir para a igreja, não tem que estudar, né, para que essa criança não atrapalhar as pessoas, a gente está, enfim, cerceando aquela mãe dos seus direitos dela, né? Então essa é uma luta muito grande, porque em muitas igrejas evangélicas não tinha ordenação de pastoras. Ainda tem igrejas hoje conservadoras que não têm ordenação de pastoras. Como a própria igreja católica não ordena mulheres ao ofício de ser padre, né? Que no caso das mulheres existe madre, mas a madre é uma posição inferiorizada. Ela não tem os mesmos direitos eclesiais que um padre tem, né? Embora isso tenha mudado,
né, mulheres na Igreja Católica podem oficiar Eucaristia, dependendo da ausência de padres, ou seja, isso tem as mulheres católicas, como a própria Ivone Gebara, que é uma grande teóloga feminista, e outras mulheres católicas, elas têm tensionado, né, o papel da mulher dentro da igreja. Então, quanto mais a mulher tiver atividade dentro da igreja, mais a igreja se torna inclusiva. Sabe por quê? Porque eu sempre falo, né? As pessoas falam, como eu vou falar de diversidade sexual com as mulheres da igreja? Em primeiro lugar, essas mulheres são as mães, né, das pessoas LGBTQIA+. Essas mulheres, elas são as mães dos meninos negros que morrem a cada 26 minutos. Essas mulheres são as mães das filhas que iniciaram a vida sexualmente antes do casamento, que é um grande tabu na igreja, né? Então, a gente tem que encarar essa missão, primeiro, como reatar, né, laços familiares, porque muitas mulheres expulsam a população dos filhos LGBTQIA+ de suas casas. Elas sofrem porque tipo de seus filhos, e os filhos sofrem porque foram expulsos. Então, a gente está fazendo primeiro, a gente tem que trabalhar o reatar dos laços, né? Porque, gente, nós temos de mulheres católicas e evangélicas no Brasil, negras, né? São contadas mulheres brancas, são 44 milhões. Se nós temos 44 milhões de mulheres católicas ou evangélicas negras, provavelmente elas pariram muitas pessoas LGBTQIA+, pelo menos 10%, porque 10% da população brasileira é LGBTQIA+. Elas pariram pessoas que vão ser ateias, elas pariram pessoas que vão ser dirigentes matrizes africanas, ou seja, elas pariram essas pessoas. Vocês querem argumento melhor para trabalhar esse tema com as mulheres, né? Então, a igreja... E a gente sabe que as mulheres, elas foram abrindo caminhos para as lutas que vieram, né? As mulheres, a luta feminista abriu para se discutir a questão LGBTQIA+, porque quando as mulheres ocupam os espaços, os nossos filhos ocupam junto com a gente, né? Então, a gente vê grandes exemplos como as Mães pela Diversidade, que é um coletivo super potente de São Paulo, e justamente fala disso, olha, nós somos as mães dos filhos que vocês querem matar, né? Nós temos as Mães de Maio, que são as mulheres que lutam por causa dos seus filhos que foram assassinados por terrorismo do Estado, né? Então, eu acredito muito na conversa com essas mulheres que são mães dentro das igrejas católicas e evangélicas, né? Eu acredito muito na potência desse diálogo horizontal, desse diálogo que é cheio de vida, que é cheio de amor, né? Porque é muito triste, e eu já tive a chance uma vez, espero que eu tenha mais até o fim da minha vida, de ver uma mãe que acolheu um filho LGBTQIA+, que ela tinha expulso de casa depois que a gente teve uma longa conversa com ela, né? Então, ou seja, é isso que a gente quer, né? A gente quer ver que essa mulher possa ali viver com o filho, possa viver com o companheiro do filho, com os futuros filhos que esse casal tenha, que ela possa ser uma boa mãe, uma boa sogra, uma boa avó e estar em paz com a espiritualidade dela, né? Então, é muito bonito, assim, é muito difícil, mas é muito bonito, sabe, o caminho que a gente segue, né? O caminho da horizontalidade, do amor, do acolhimento, né? E que é, ao mesmo passo que é extremamente sensível do ponto de vista do sentimento, é extremamente duro do ponto de vista político, né? Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está conquistando essas pessoas a se posicionarem a favor dos direitos políticos, né? Quando você senta numa roda de conversa com mulheres periféricas e falam, vocês acham certo que a polícia faz quando ela chega aqui? Não. Então, essa ação que o Bolsonaro defende, é isso que o Silas Malafaia defende. Eles estão defendendo isso. É isso que a gente vai concordar, né? Então, eu acho que é possível esse diálogo, eu acho que ele não é fácil, ele não é rápido, mas ele é possível e ele precisa começar, né? Então, e muitas vezes mulheres, assim, muito assim, senhoras, né, de 65, 70 anos, elas perguntam coisas de, mas o que é clitóris, o que é orgasmo, o que é... Então, ou seja, olha só o que a igreja está roubando dessas mulheres, principalmente na sexualidade, né? Então a gente luta para que as próximas gerações não tenham que passar por isso, não tenham que passar por todo esse peso, não tenham que passar... Isso é extremamente político, isso é extremamente se posicionar, e isso também é ser fora Bolsonaro, isso é ser a favor dos direitos
diálogo horizontal que possa ser acolhido por essa população religiosa. Né? Entender que a gente está do mesmo lado, que a gente está do mesmo time, por mais que a gente tenha escolhas de vida diferentes. Né? Então, na verdade, eu acho que tem que ser apresentada para essa população hoje religiosa no Brasil, é que não se trata de trocar um peso por outro peso. Se trata de tirar o peso e possibilitar que as pessoas escolham, desde se vão interromper a gestação, desde se vão ou não professar uma fé, que possam se casar no casamento igualitário, que possam, enfim, ter uma possibilidade de direitos que são negados porque elas não se comportam como uma moralidade de uma única religião quer. Né? Mas isso não significa que essa moralidade vai deixar de existir. Isso significa que pessoas que não acreditam nessa moralidade não serão obrigadas a seguir essa moralidade para poder acessar os direitos. Keila Guedes. A única lei que nós temos aplicada hoje a pessoas LGBTQIA+, é a lei do racismo, que é a 7.716 de 89. Mas ela não é aplicada a nós porque teve uma alteração no Congresso Nacional. Porque, vamos dizer assim, os congressistas, né, senadores e deputados federais resolveram fazer uma alteração e incluir orientação sexual e identidade de gênero na lei. Não. Nós temos inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional e nenhum passa porque a bancada evangélica tem 200 pessoas e eles simplesmente não aprovam nenhuma lei. Ah, Keila, a lei reconhecendo o direito a casamento? Não. A lei reconhecendo o direito à pensão? Não. A lei reconhecendo o direito à adoção? Não. A lei reconhecendo licença maternidade para casais? Não. E a gente se apega então a quê? A Deus? Aí, ó. A gente se apega a Deus ou ao universo, ao que você crê, para pedir para o Supremo Tribunal Federal continuar exatamente com essa mesma mentalidade que ele tem. Porque os direitos que a gente tem hoje foram concedidos por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque algumas decisões do Supremo Tribunal Federal têm o que a gente chama de efeito vinculante. Ele vincula todos os órgãos e toda a sociedade. Então o Supremo vai lá, decide e fala assim, olha, isso aqui tem uma repercussão geral, ou seja, tem um efeito social muito relevante. E aí foram decisões como a decisão quando o Supremo Tribunal em 2011 reconheceu que uniões entre pessoas do mesmo sexo são entidades familiares. O Supremo falou assim, olha, isso aqui tem uma relevância muito grande. Existem inúmeros casais LGBTs no Brasil e eles não estão tendo reconhecimento, não pode. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, se nós nos apegarmos à nossa Constituição, é como nos Estados Unidos. Eu não sei se você já viu, acho que é no Netflix, no Netflix, chama EUA, United States America. Tudo isso começa com racismo, com os negros, e ele fala, tem um casal gay que o marido dele faleceu e ele foi atrás dos direitos dele, mas ele só ganhou por causa dessa, na lei deles lá, que tem um número lá, que ele fala no documentário, e ele fala a respeito disso. Então, assim, no Brasil, então, é meio que igual, é meio semelhante. É porque, assim, aqui a gente tem a nossa Constituição Federal, né? Assim como eles têm a Constituição lá. Aqui a gente tem a Constituição Federal e essa Constituição Federal ela é aplicável em todo o território nacional. Uhum. E aí ela diz assim, o Estado, a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos, sem discriminação por qualquer motivo que seja. Algumas constituições estaduais, que só para explicar para quem está vendo, nós temos a Constituição Federal, que é aplicável a todo o território nacional, mas cada estado e cada município tem a sua lei máxima também, que é o que a gente chama de constituições estaduais ou leis municipais, que é leis orgânicas municipais, na verdade.
leis orgânicas municipais. É naquilo que a gente se baseia, por exemplo, que nem... se você ganhar um processo na minha frente, eu vou me basear no seu processo ganho. Então, eu vou falar, olha, fulano ganhou, se baseando nisso, eu vou me basear nisso. É isso? Não. Nada a ver. Né? Não, tem. O que acontece? Como a nossa Constituição diz que a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos, sem discriminação de qualquer natureza, o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, não pode a gente negar a um grupo de cidadãos o direito à igualdade se a Constituição diz que o Estado vai promover o bem de todos sem distinção de qualquer natureza. E se o Estado diz que todos são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da Constituição. Se a Constituição diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, um dos fundamentos do nosso país, é a dignidade da pessoa humana. O Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, baseado nisso, a gente consegue proteger o direito fundamental de qualquer cidadão. E as pessoas LGBTQIA+, elas não podem sofrer esse tipo de discriminação e ser-lhes tirado o direito de constituir uma família porque um grupo da sociedade que é preconceituoso, religioso, conservador e preconceituoso, diz que eles não podem casar simplesmente porque não tem uma lei dizendo expressamente que eles possam. Porque o Código Civil não fala, o Código Civil fala em homem e mulher. Aí o que o Supremo falou? Ó, então, a parte lá do Código Civil que fala que o casamento é entre homem e mulher é para ser interpretado conforme a Constituição. Então é para ser interpretado buscando o bem social, buscando o bem de todos, buscando a igualdade, buscando a dignidade da pessoa humana. E aí o Supremo Tribunal foi buscando outras teorias, como, por exemplo, trouxe de fora a teoria do direito à busca da felicidade. Sabe? E aí foi construindo essa decisão que em 2011 reconheceu que que as relações entre pessoas do mesmo sexo são sim entidades familiares. E da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal atuou quando reconheceu o direito dos homossexuais doarem sangue, quando reconheceu que os casais do mesmo sexo podem adotar, quando reconheceu que a prática de LGBTI-fobia poderia sim ser equiparada ao racismo, porque se trata de o Supremo Tribunal Federal nos tratou como uma raça, sabe? Como um grupo de pessoas, como uma raça, como judeus, como negros. E, inclusive, há uns anos atrás, antes da decisão em relação a nós, há uns anos atrás, a lei do racismo foi aplicada ao povo judeu, por conta de se não me engano, uma postagem que teve antissemita, e o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, a lei do racismo se aplica aos casos de crime por antissemitismo. Semita ao povo judeu. Então, o Supremo Tribunal falou assim, a lei do racismo agora vai ser aplicada, a lei do crime de racismo agora vai ser aplicada a todos os crimes de LGBTI-fobia. Então, hoje a gente tem uma lei, mas a gente não tem uma lei porque ela tramitou no Congresso Nacional. A gente tem uma lei porque o Supremo falou assim, não tem uma lei não, Congresso, você não quer não aprovar uma lei, mesmo o Brasil sendo o país que mais mata LGBT, você não quer aprovar uma lei? Então tá bom, a gente tem essa lei aqui, aplique-se essa lei. Foi isso que foi feito. Mônica de Luna. Tem a questão do governo, mas realmente acho que tem muito a ver com a desinformação, a falta de interesse também. Porque esse ano aconteceram duas coisas que eu fiquei bem assustada. Uma foi que estava tendo uma live
E aí o rapaz escreveu na testa dele cisgênero. E a ideia era ver se as pessoas sabiam que era cisgênero. E muita gente não sabia o que era, inclusive um senhor começou a falar que era um absurdo ser cisgênero, né? O senhor era falando dele mesmo. Ele achou um absurdo. E a outra coisa que eu fiquei abismada é que a gente colocou no nosso Instagram o significado da sigla, né? Porque, assim, mudou, é muita sigla, né? Então a gente pôs como informativo. E aí vieram me falar que achavam uma bobagem, que a comunidade estava lutando errado, que não fazia sentido. Então, assim, a pessoa não procura saber, não se informa, não tem o mínimo de cuidado e vai julgando. E às vezes nem sabe o significado. Então, eu acho que tem na minha época só era GLS. Gay, lésbico, simpatizante. Agora já tem um monte de letras que a Mônica, que ela pode explicar isso pra gente, porque assim, mesmo atuando, estando na comunidade, e mesmo o pessoal da comunidade, tem muitos como, assim, pessoas um pouco mais velhas, né, e que não se atualizam, como a Renata falou, que a pessoa cisgênero, o cara não sabe. Você não saber, tudo bem. O problema é você bater, né, na tecla o que você não sabe o que é, você querer falar o que você não sabe, né? Então, Renata, é importantíssimo sabermos a questão das siglas, principalmente porque são tantas as críticas, né? As pessoas dizem, nossa, mas cada hora tem mais uma letra, daqui a pouco está o alfabeto inteiro, antes não tinha nada disso, agora tudo é letrinha, tudo é mimimi. Então, mas é muito bacana entender o motivo pelo qual vem surgindo mais letrinhas, entender o motivo pelo qual cada uma dessas letras representa uma parcela de pessoas, uma parcela de individualidades, e é um barato isso, porque no Brasil, essa questão da sigla destinada a elencar pessoas inseridas no contexto de sexualidade e de identidade de gênero diferente do dito normal, né? Começa na década de 70. Então, lá na década de 70, surge um primeiro movimento e eles criam o MHB, Movimento Homossexual do Brasil. E lá alguns poucos ativistas já começavam a discutir questões relacionadas à vivência dessas pessoas. A gente não pode esquecer que é uma época de ditadura militar no país, então era tudo muito mais sucinto, muito mais segredo, muito mais escondido, mas mesmo assim nós vamos ter pessoas que protagonizam essa história da diversidade em nosso país. E com o passar do tempo, essa sigla ela evolui e ela chega no GLS, que a querida Marta falou, que são os gays, lésbicas e simpatizantes. A princípio, porque as próprias lésbicas reclamaram, as mulheres, né, reclamaram que no MH do Brasil, elas ficavam meio que invisibilizadas, embora homossexuais, por serem mulheres que amavam e se relacionavam com mulheres, elas não apareciam. Então surge a GLS, mas a sigla GLS, ela também não vai contemplar as pessoas com gênero diverso, né, com outra identidade de gênero. Então nós já vamos ter ali por volta da década de 90, 1993, mais ou menos, após algumas conferências e encontros de ativistas, a sigla se transformando em GLBT, gays, lésbicas, bi e transgêneros. Depois, mais um pouquinho evolui, as mulheres na
naquela vontade de um maior protagonismo e tudo mais, é feita uma conferência, e nessa conferência se estabelece que o L seria a primeira letra da sigla, dando essa passagem às mulheres e também por conta de todas as outras opressões pelas quais as mulheres passam, independente da sua sexualidade. Então, a sigla, em 2008, depois de um seminário nacional, passou a ser LGBT, certo? Beleza. Ocorre que hoje, pelo menos em estudos acadêmicos e na OAB, quando a gente vai fazer alguma coisa oficial, geralmente a gente usa a sigla LGBTI+. Por quê? Porque são várias as outras letras sobre as quais nós já vamos falar, entretanto fica mais didático e mais curtinho, mais fácil para incorporar. Embora seja mais fácil e mais didático, ela é menos inclusiva, menos abrangente, dá menos visibilidade. O mais incorporaria todas as outras diferenças de orientação sexual e de identidade de gênero. Deixa eu te fazer uma pergunta, te interromper um pouco. Está que nem na classe, ele fala, professora, LGBT e que, esse que é de queer e não é? Então. Queer, né? Aí vem o seguinte, Marta, porque seria muito mais fácil se nós falássemos diversidade sexual e de gênero, certo? Mas para isso as pessoas teriam que saber o que é essa tal de orientação sexual e o que é essa tal de identidade de gênero. Porque, embora estejam agrupadas numa mesma sigla e numa mesma questão de diversidade, tratam de situações completamente diferentes, inerentes à nossa existência enquanto seres humanos. Então, só para depois voltarmos no assunto da sigla, é importante que nós entendamos que cada um de nós, quando nasce, já nasce com uma bagagem genética que vai dizer qual que vai ser a tua orientação sexual e qual que vai ser a tua identidade de gênero. Isso é único, é exclusivo, nós somos geneticamente exclusivos, cada um de nós. Então, o que acontece? Muito orientação sexual com identidade de gênero. Isso, porque a orientação sexual, Marta, é por quem a gente tem tesão, é por quem a gente se atrai afetiva, emocional ou sexualmente. Isso é a nossa orientação sexual. Então, a nossa orientação sexual, ela é preponderantemente considerada sobre 3 aspectos. Ou ela vai ser uma orientação sexual hétero, né, que seria, no caso, a heterossexualidade. O que é isso? Eu, no meu gênero feminino, tenho atração afetiva, atração sexual por uma pessoa de outro gênero, do gênero masculino. Então, isso seria a heterossexualidade. Se eu sou uma mulher, né, gênero feminino, e tenho atração por outra mulher, por outra pessoa do gênero feminino, essa orientação sexual seria homossexualidade. Mas também existem aquelas pessoas que sentem atração por ambos os gêneros, tanto por pessoas do gênero masculino ou por pessoas do gênero feminino. São as chamadas pessoas bissexuais ou bissexualidade. E por aí a gente vai, porque nós temos também as pessoas pansexuais, que já seria um além dessa bissexualidade. São pessoas que podem sentir atração por quaisquer pessoas, independente de suas orientações sexuais ou independente das suas identidades de gênero. A pessoa aberta, né? Isso. E as pessoas confundem, acham que pansexual é aquela pessoa que se relaciona com animal, com objeto, com árvore. Gente, não tem nada a ver. Então, a orientação sexual tem a ver com a nossa atração. Nós não escolhemos, por isso que é errado falarmos opção sexual. Não, nós não temos opção sexual, nós temos uma orientação sexual. Cada um que vem ao mundo
é diverso, cada um vai ter um direcionamento com relação à sua orientação sexual. Agora, com relação à identidade de gênero, ela não tem a ver com a parte sexual, ela tem a ver com a parte como nós nos auto-reconhecermos, como nós nos auto-identificamos. Eu, Luna, sou mulher, me identifico com o gênero feminino, eu sou feminina, certo? Eu nasci assim e prossegui assim. A essas pessoas nós damos o nome de pessoas cisgênero, ou seja, são aquelas pessoas que cada um, quando nasce, ele é atribuído um sexo biológico, né? Então, olha lá, se a criança tem a genitália masculina, se ela tem pênis, ela é considerada um menino, e a sociedade vai ter expectativas de gênero masculino para ela. Se essa criança nasce com vagina, ela é considerada uma menina, e a sociedade tem expectativas de gênero feminino para essa criança. Quando esse sexo biológico, ou seja, essa genitália dessa criança, vai coincidir com a maneira como ela se auto-se-identifica, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, nós dizemos que essa pessoa é cisgênero, ou seja, tanto a parte do sexo atribuído, né, do gênero atribuído no nascimento, tem pererequinha, tem vagina, é menina, atribuíram um gênero feminino para ela. Se ela cresce e se percebe assim mesmo, beleza, fechou, é uma pessoa cisgênero. Acontece que às vezes esse gênero atribuído no nascimento, em decorrência dessa genitália dessa criança, não coincide com a maneira como ela se auto-percebe durante a vida. Isso já desde criança. Então, uma criança que nasce com pênis, por exemplo, mas na cabecinha dela, na maneira dela se identificar, ela é uma menina, ela é uma mulher, ela tem expressão de gênero feminino. Então, quando esse sexo ou gênero biológico não coincide com a sua concepção íntima, pessoal de gênero, nós dizemos que essa pessoa é transgênero. Mas nós também temos mais leques aí, porque quando dentro dessa questão de pessoa transgênero, nós vamos ter as travestis, nós vamos ter mulheres transexuais, homens transexuais, pessoas bigênero, pessoas gênero fluido. Nossa, aí já deu um nó, porque são pessoas que, por exemplo, tem dia que ela se acha feminina, tem dia que ela já se acha mais masculina e ela transita, ela tem essa fluidez entre os gêneros. Pessoas agênero, ela não gosta de ser considerada nem masculino, nem feminino, ela se considera um ser agênero. Então, está dentro dessa identidade de gênero. Então, quando a gente, só voltando para a sigla, quando a gente percebe, né, vamos falar todas as possíveis letrinhas, LGBTQIAP+. O mais ainda poderiam ser tantas outras letras, de tantas outras possibilidades. Mas não é porque a gente tem mimimi, não é porque a gente quer inventar coisas novas. Gente, porque cada pessoa é diversa. Então nunca vai ter uma sigla com letras suficientes, porque eu não sou igual a Renata não é igual a Marta, eu não sou igual a Marta, e assim sucessivamente. Então a gente vai incorporando na sigla as letrinhas, para quê? Para dar visibilidade, para que as pessoas falem, nossa, que nem a Marta perguntou agora, queer, o que seria esse queer? A letrinha Q, e a letrinha I, e a letrinha A. Então a partir do momento que a gente engloba essas outras identidades e que a gente traz outras letras para a sigla, a gente traz a possibilidade de informar, a gente traz a possibilidade de educar pessoas para as diferenças, para as diversidades sexuais e as diversidades de gênero. Então, nós vamos ter o L de lésbicas, mulheres que amam mulheres, nós vamos ter o G de gays, relacionados aos homens que amam homens, nós vamos ter a letra B, referente às pessoas bissexuais, pessoas que sentem atração e podem se relacionar tanto com homens quanto mulheres. Nós vamos ter
a letra T, que são as pessoas transgênero, e dentro desse T, nós não podemos esquecer das travestis, que são homens, né? São pessoas que nasceram com pênis, mas assim se auto-reconhecem, se autodeterminam enquanto mulheres, independentemente de terem operado ou feito qualquer cirurgia para readequação da genitália. Então, independe disso, ela pode continuar muito bem com a sua genitália masculina, mas se expressar com o gênero feminino, são as travestis. Tem as mulheres transexuais que já podem ter feito ou não tratamentos hormonais, procedimentos cirúrgicos, tudo para que tenha uma maior passabilidade, ou seja, tenha uma aparência como elas se veem, né, quando se olham no espelho. Os homens trans e todos os outros que eu disse há pouco, né, os agêneros, bigêneros, entre outras pessoas. Depois nós temos a letra I, que muitas pessoas esquecem de usá-la, por isso que, pelo menos na OAB, a gente convencionou falar LGBTI+, em vez do LGBT+, porque as pessoas intersexo são pessoas que nascem com alguma alteração cromossômica, ou com relação às suas genitálias, ou com relação às suas características hormonais. Então, antigamente as pessoas falavam, são os hermafroditas, mas considerar a pessoa intersexo como um hermafrodita é muito pouco, porque essa é uma das possibilidades, e esse nome já é totalmente ultrapassado. Então, convencionou-se também, a ABRAE, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, convencionou chamar de intersexo e não intersexual, porque não tem a ver com a orientação sexual da pessoa, não tem a ver com a atração dela, tem a ver com a sua biologia. Então, de repente, essas pessoas podem nascer com genitália ambígua, tanto com pênis quanto vagina, ou às vezes ela pode nascer com uma genitália externa, mas com os órgãos internos do gênero oposto. Essas pessoas podem nascer, né, com genitália e órgãos compatíveis, né, mas desenvolverem questões hormonais diferenciadas, então uma série de outras questões, e é importante que nós tragamos a letra I para esse contexto da diversidade. O que diz respeito a queer é uma palavra de origem inglesa que significa esquisito, excêntrico, diferente, algo que transcende, algo que transgride o padrão de gênero, porque a nossa sociedade, ela é naturalmente concebida como binariamente, né? Dois gêneros corretos, o masculino e o feminino. O que foge disso, tem alguma coisa errada, tem problema, era considerado doença até um tempo atrás, era considerada patologia, né? Então, o queer, ele já era utilizado lá entre os gringos de uma maneira bastante pejorativa, chamava a população assim, e acabou com a Judith Butler na década de 90 e os estudos sobre a população, né, e a teoria queer acabou democratizando esse conceito, então ele vem também. Aí tem uma discussão dizendo que queer não é identidade, né, teoria, mas enfim, está aí na sigla. O A diz respeito às pessoas assexuais, porque também tem pessoas que não têm atração sexual, podem se relacionar romanticamente, pode se relacionar de outras formas, mas os assexuais, né, não têm vontade de se relacionar com ninguém.
Não tem essa necessidade. Então, e também sofrem por isso, porque a gente vive numa sociedade que fala, nossa, mas você não namora? Nossa, mas você já transou? Você não transou ainda? Nossa, mas... Então é uma cobrança, uma coisa horrorosa, como se só a vida sexual da pessoa prevalecesse em detrimento de todas as outras vivências. E por último, a P, que é relacionada às pessoas pansexuais, sobre as quais eu já falei um pouquinho, né? E são aquelas pessoas que amam pessoas, independe de orientação sexual, independe de identidade de gênero, bateu o match ali, estamos juntos, estamos pegando, né? Vamos ficar porque não tem problema nenhum. E o mais, gente, o mais são todas as outras possibilidades, todas as outras incontáveis manifestações de orientação sexual e de identidade de gênero que possam existir ou possam vir a existir. Então, a sigla, ela é muito abrangente por conta disso, porque nós somos seres humanos extremamente diversos. Espero ter respondido. Nossa Senhora! Vamos lá. Mestre Alcides. Nasci numa família de congadeiros lá de Minas, Santa Rita da Estrela do Sul, uma cidade que fica próxima de Uberlândia e Araguari, cidade do diamante, por isso que ela leva esse nome, Estrela do Sul, que é a escrava rosa, no final do século, meados do século XIX, achou-se uma pedra de diamante, com 180 quilates depois dilapidada, às margens do rio Bagagem. E é lá nesse lugar, na fazenda da Limeira, que é município de Estrela do Sul, onde eu comecei desde menina, a apreciar as culturas tradicionais através do Catupé Cacundê. É uma dança que veio do sul de Minas, né? Especificamente Oliveira, Santo Antônio do Amparo, de onde é originário meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Essa dança do Congado é a dança dos pretos, é a dança para a Senhora do Rosário, São Benedito, né? E onde todo ano tinha uma semana de festa num outro município chamado Joaquim Antônio, próximo de Estrela do Sul. E também a gente dançava Estrela do Sul também, né? Era uma semana de dança, né? E o organizador quem criou esse grupo de Congado foi um senhor que era capataz da fazenda da Limeira, chamado senhor José das Neves, chamado José das Neves. E a dona Verônica, sua esposa, era a madrinha espiritual do Congo, do grupo de Congado. Era proibido na época dançar criança e mulher. Mas, como eu era muito xereta, como diz o meu pai, eu vivia atazanando para entrar, eu e um primo meu, chamado também José das Neves, neto do dono do terno. Aí eu aprendi sozinho, só de olhar, escondido do meu pai, a tocar sanfona 8 baixo. E a cantar grande parte das músicas, dos pontos de Congado. E aí ele foi convencido que eu podia entrar no terno e dançar. Eu e outro menino, a gente tinha uns 8, 9 anos, eu acho. Por aí. 8 anos e meio, 9 e meio. Né? E aí começou a minha caminhada pelas culturas tradicionais. Eu apreço para isso. Sigo esse Congo até hoje. O capitão do Congo, que é meu tio, Chico, é o último da família, que ele era o caçula, morreu há 2 meses atrás, agora nós estamos em abril, maio, março. Fevereiro, final de fevereiro, ele faleceu com 96 anos. E aí eu estou sentindo a obrigação mesmo à distância a tomar conta e já comecei a cantar as músicas, já fiz algumas oficinas também com criança.
Então, é muito importante. E aí eu vim para São Paulo em 67. Então, quando eu vim para São Paulo, eu já no meio do ano, eu vim no começo do ano, e no meados do ano eu já entrei na Universidade de São Paulo para trabalhar. Fiz um concurso, entrei lá para trabalhar no ISU, Instituto de Saúde e Serviço Social da Universidade de São Paulo. Hoje chama SAS, já teve o nome de COSEIAS também. Entrei para trabalhar e em 68 teve a invasão militar do Exército no CRUSP, tirou todos os estudantes. Aí a gente, que tinha determinada função, por exemplo, eu entrei lá para fazer serviços gerais. Hoje, antigamente, chamava servente. Aí, 2 anos depois, eu já estava trabalhando no escritório, né? Lá, na parte administrativa. Em 69, eu conheci Mestre Eli lá dentro mesmo, em 1969. E comecei a fazer capoeira. Eu nunca aprendi capoeira em academia, aprendi com meu mestre lá no CRUSP mesmo, já numa piscina abandonada que tinha lá, chamada Aquário, que hoje fica dentro do CPUSP, próximo ao NURI. Hoje ela está só o círculo lá e cheia de terra, porque foi aterrada, né? E onde ele dava aula era embaixo do vestiário desse aquário, dessa piscina redonda. Era a única área de lazer que os estudantes tinham na época, né? Eu já estou falando em 69, 70, né? E como era a época da ditadura, a gente era muito abordado pela polícia, porque na época a polícia que tomava conta da entrada da universidade. E funcionário como eu tinha uma carteirinha, além da carteirinha da Universidade de São Paulo, eu tinha uma carteirinha do Exército para entrar. A gente tinha uma carteirinha, uma carteirinha mesmo, emitida pelo Exército, simplesinha, que chegava e apresentava para o policial para poder a gente ter acesso a vários lugares, né, da universidade. São detalhes que muita gente não sabe, né? E aí eu fui treinando, nunca tive intenção de viver de capoeira, me profissionalizar de capoeira. A capoeira para mim foi um vazio cultural que eu tinha, que eu vinha tendo desde que eu saí de Minas, que eu deixei de dançar o congado. E aí eu encontrei a capoeira que preencheu preencheu e potencializou essa questão da valorização das nossas culturas tradicionais, né? Treinei muito tempo, estou na capoeira já, então, há 52 anos. Ana Roseno. Eu notei que o nosso ritmo em São Paulo, na cidade de São Paulo, me tornou escroto em um determinado momento. E eu não percebi, foi no automático. E aí em sala de aula, às vezes a gente acaba reproduzindo isso. Aliás, às vezes até tenta fazer que a criança não seja, mas a gente mesmo não consegue não ser. Aí tá cobrando do cara o que a gente não é. Isso me fez... Exato, Jimmy. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque, cara, assim como nossos filhos, sabe? A gente cobra uma postura que nem a gente adulto tem. Então, assim, o que a gente tem que cobrar de outro ser humano se você é só mais um ser humano, né? Colocar a criança no mesmo patamar de gente, sabe? De cidadão, cidadã, são pessoas. Só que eles têm essa mente, assim, infantil, né? Da vida, que na verdade é bem mais bonita, bem mais legal do que a de um adulto. A gente não leva a sério, acha que pode manipular, que pode bloquear, assim como fizeram com as mulheres e com as pessoas pretas, né? Sim. Os LGBTQIA+, WYS. Com todos eles, gente, né? Então a gente faz isso com as crianças. Então eu vejo que as crianças elas precisam de voz e de vez, e talvez a gente tem que crescer, cara. A gente tem que dar voz e dar vez para todos. Tá na hora de dar voz e vez às crianças, né?
Então, assim, a gente não pode cobrar o que a gente não teve delas ou que a gente não é, né? Não tem como. E na pandemia, Jimmy, eu vejo o quanto a educação foda-se o currículo, entendeu? Um chute no currículo. Ok, muito obrigada para quem escreveu, a comissão de professores que tanto discutiu e tal. Mas assim, mano, o que é o currículo na pandemia que a criança vai para a escola para comer, velho? Tipo, a refeição do dia é essa. Sabe assim? Tem, cara, tem criança que vai lá para comer. Você vê que na hora que ele vê que tem comida, ele quer ir lá todo dia. E aí a gente faz rodízio de criança, aí tem que vir na sua semana, mas pode vir para comer. Então, aí ele começa a ficando lá, ficar para aula e tal. Quando você vê, a criança retorna para a escola pela comida, né? Sim. Não pelo currículo e não por, né, tipo, nota, né, e tal, e fechamento de conselho de classe. Ai, gente, é muito, né, a escola é muito mais que isso. Eu penso muito na arte e educação, sabe, assim, de falar, gente, eu acho que a gente tem que mudar a escola, assim, a estrutura tá muito errada. Tá muito chata, mano, tá muito chata. Tem aluno que fala, ai, pra que isso? Eu falo, eu não sei, mano, realmente, o seu questionamento, eu também não sei pra quê. Tá louca, né? É que tem coisa, gente, que dá pra ensinar e ser legal de aprender, né? Tipo, igual matemática, português, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas, tem todo canto, né? A gente pode fazer isso de uma forma mais legal, do jeito que é feito, é foda, velho. Essas crianças têm razão. E elas estão muito loucas, né, Jimmy, na pandemia também, porque... Sim. Nossa, elas estão tendo outros comportamentos, né? Os adolescentes, então, mano, nossa, um beijo para todos os adolescentes, aluno ali, nós, da escola, meus alunos, nossos alunos, tudo. Porque tá difícil mesmo, gente, mas a gente vai conseguir sair dessa. Daqui a pouco são eles tomando vacina, né, mano? Por favor. Por favor. Quero me ligar a você, sentir o teu abraço até amanhecer.